Então, gurizadinho, o que que fez, né, com que a gente fosse aí privilegiados, né? Privilegiado entre aspas, né? Mas que a gente fosse, de certa forma, a única espécie sobrevivente e que de um animal totalmente insignificante, porque ele fala esse termo, né, no livro, que a gente, o primeiro capítulo é justamente esse o título do capítulo, que a gente é um animal insignificante porque a gente não tinha um impacto tão grande, né, que nem a gente tem atualmente dentro do nosso ecossistema. A gente estava mais no meio da cadeia alimentar, tá ligado? A gente mais era comido pelos animais do que a gente comia os animais, do que a gente tinha o controle deles. E pra gente se destacar, a gente teve que começar a desenvolver algumas habilidades, certo? Várias habilidades, na verdade. E essas habilidades eu vou estar falando um pouquinho mais pra frente, que é a questão do desenvolvimento cognitivo. A gente começou a construir um conhecimento, a gente começou a desenvolver uma linguagem, mas isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente. O que eu quero falar agora é da nossa relação, né? Antes da gente desenvolver a nossa linguagem, a nossa relação com os nossos parentes, né? Distantes aí, o Neandertal, certo? O homem da caverna de Neander, né? O Homo erectus, né? O homem que fica ereto, todos os nossos parentes, né? Que faziam parte do mesmo ecossistema que nós. Aqui eu tenho uma imagem deles. Aqui, meus garotos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. De como eles eram, né? Olha. Que o Homo rudolphus, né, do lago de Rudolphus, o Homo erectus, esse aqui são três, né, das espécies de qual a gente são os nossos parentes mais próximos aí, nossos familiares, os Neandertais. Olha como ele já é mais branco, ó. Esse daqui, ele vivia justamente na Europa, né? Se vocês forem ver a questão da coloração deles, né? Era justamente, provavelmente não, né? Obviamente, tá vinculada às questões geográficas, né? O Homo erectus e o Rudolphus, eles moravam, né? Habitavam um lugar que tinha uma densidência de sol muito alta, tá ligado? Então eles precisavam ter a pele um pouco mais escura, né? Para eles conseguirem sobreviver e caminhar aí no sol durante muito tempo, algo que o Neandertal já não conseguiria estar apto, né? Ele iria morrer, ele teria sua espécie extinta, né? Pelas questões climáticas. Se ele tivesse uma pele tão clara assim, num lugar que ele pega sol muito forte todo dia para sair para caçar, para sair para coletar e etc. Então todas as questões físicas aí que vai mudando no ser humano, ele vai sendo determinado muito pelas questões que a gente passa justamente pela nossa própria sobrevivência, certo? Conforme a gente foi caminhando assim, junto com as estações do ano, cada um se separou por um lugar e cada um desenvolveu a sua espécie de uma forma diferente da outra, certo? E as características físicas foi muito ligado às condições do ambiente que eles se encontravam, beleza? Pode ver, esse daqui também já tem um pouco mais de pelo, né? Ele já não é tão sem pelo assim que nem o Homo erectus. Provavelmente ele já vivia numa condição de um pouco de mais de frio, talvez durante a noite, certo? Então tudo isso está vinculado às questões físicas ao nosso a nossa parte evolutiva dentro da história, beleza? Até aí tudo certo. O que que acontece? Deixa eu pegar aqui. Quando a gente sai, então, o Homo sapiens, né? Ele sai da África, que ali dizem não, né? Através de achados arqueológicos, é ali que a gente, que é o berço da humanidade, né? Dali
que os humanos migraram para todos os outros continentes num certo período de tempo, certo? E a partir dali, quando a gente começou a evoluir pro Homo sapiens, né, o homem que pensa, já existiam essas demais espécies. Era isso que eu estava querendo voltar nesse assunto, certo? E o que fez com que a gente fosse se destacando das demais espécies? Primeiramente, quando a gente vai estudar o ser humano, atualmente, né, na nossa era contemporânea, a gente praticamente, assim, a gente se esquece que a gente é um animal social, que nem diz Aristóteles, né? Então a gente tem muito o nosso lado instintivo ainda, tá ligado? O que seria o nosso lado instintivo? Que são as nossas necessidades básicas, nossas necessidades naturais do ser humano. Que seria o quê? Se alimentar, uma coisa óbvia, né? Se tu não se alimentar, tu vai morrer de fome. Então a gente sempre precisa de uma outra pessoa para cuidar de nós. Imagina, até a gente ter praticamente, sei lá, 10 anos, 12 anos, a gente precisa de alguém cuidando de nós. Alguns um pouco menos, né? Outros um pouquinho mais aí. Mas a gente não consegue, de certa forma, nos manter, né? Conseguir comida por nossa própria conta. Então a gente sempre foi um animal social, a gente sempre precisou de outras pessoas cuidando de nós. Por isso que aqui fala muito assim, se tu quiser comparar nós atualmente com uma sociedade que vivia na África, por exemplo, há 70 mil anos atrás, tá ligado? Deixa eu ver se esse vídeo já não tá muito longo, né, na verdade. Mas acho que não, né? Normalmente as nossas aulas têm 45 minutos. Não vai ser 45 minutos só falado, né? Vou dar uma enxugadinha aí nessa aula. Mas ele vai falar justamente isso. Até achei a página aqui. Que se caso a gente viajasse pra África, vamos viajar pra África todo mundo agora atualmente. Daí da onde tu tá, né? De casa. Tentar se imaginar lá na África, no meio daquela savana dos leões, uns lugares muito perigosos, certo? Onde seria uma presa extremamente fácil lá. Tu iria ver bebês sendo cuidados pelas mães, certo? Iria ver jovens totalmente, as criancinhas, né? Totalmente felizes, brincando uns com os outros. Iam ver jovens, né? Os adolescentes, que nem vocês estão entrando na fase da adolescência aí, um pouco mais rebeldes, né? Com as regras da sociedade. Iriam ver idosos que normalmente querem mais ficar de canto, né? Ficar descansando, ficar na paz. Então eles teriam muitas semelhanças com os nossos comportamentos da atualidade, tá ligado? É algo que extremamente comparado de nós com antigamente, porque a gente ainda sente essas mesmas necessidades básicas que eu tava falando para vocês, tipo o fato de se alimentar bem, o fato de dormir bem, tudo isso muda a nossa parte biológica, né? O fato da gente se movimentar, ter que se movimentar, certo? A gente não consegue só ficar parado num lugar, senão isso faz mal para nós, né? Faz com que a gente não produza várias coisas, serotonina, tudo que nos traz aí uma sensação de felicidade e outras coisas, né? Outras partes aí hormonais. Deixa eu ver o que mais. O fato da gente se relacionar, o fato, sei lá, tem muitas necessidades básicas, né, que a gente tem que cumprir, senão a gente deixa, né, esse nosso lado natural. E o que eu queria comentar com vocês, né? Quantas pessoas vocês conhecem que de certa forma esquecem, né, o fundamento assim do ser humano? Às vezes se alimenta super mal por questões tipo, não comer pra ficar no telefone, tá ligado? Um exemplo que muita gente faz atualmente, não se alimentar bem, não praticar um exercício físico, não dormir bem, dormir poucas horas, né? Que a gente tem uma quantidade de sono que a gente precisa para o nosso cérebro ficar zerado. Cada pessoa vai ter a sua, né? Mas o que acontece? Tem gente que se esquece completamente dessas questões, tá ligado? Que são extremamente essenciais. E essas questões foi só a nossa espécie que se esqueceu, tá ligado? O que é essencial. Por isso que é legal estudar pré-história, tá ligado?
além do mais da sociologia, porque a gente vê que a gente perdeu muito daquela essência que a gente tinha e de coisas que são extremamente essenciais para nós atualmente, que é se ligar nessas questões assim do nosso bem-estar e do nosso bem-estar na nossa casa, digamos, que seria o planeta Terra inteiro, né? Essa aqui é a cena, beleza? Vou fazer um encerramento aí dessa aula, porque eu já acho que eu já falei demais e eu não curto muito falar demais, porque senão a aula se torna chata, né? É bom quando vocês estão fazendo aquela troca de ideia e pá, que é o bagulho que eu curto, que faz também que a gente tenha que dar aquelas improvisadas boas, né? De pensar na hora uma coisa inimaginável, assim, buscar lá no fundo da caixa do baú, assim, algo que estava na nossa memória, ou dizer que não sabe e ter que pesquisar uma coisa nova, né? Mas o que que eu queria dizer? Que as outras espécies de animais, existem duas, de animais não, as outras duas espécies, as outras todas as espécies, né, de humanos que existiam na Terra, elas foram extintas, tá ligado? E existem duas teorias para comprovar essa extinção. Uma delas é que a gente teria se misturado com elas, né, acasalado com elas, e a gente seria filho de Neandertais, filho de Homo erectus, enfim. Só que no livro ele deixa muito claro que a gente tem bem pouquinho, assim, da genética, cerca de 2 a 4% da genética do Neandertal, que já foi testado, né? Ainda os demais ainda estão sendo testados ainda para ver se a gente se tem a composição genética deles na nossa composição genética, certo? A outra teoria tem a primeira que é de miscigenação, que a gente teria se misturado com eles, né? E a outra teoria seria que eles realmente teriam sido extintos, assim como os demais animais que o ser humano extinguiu quando saiu da África e foi habitando os outros continentes, né? A gente foi deteriorando a fauna e a flora dos outros continentes que a gente foi chegando. A gente, de certa forma, foi uma espécie que a gente foi destruindo, por exemplo, o planeta Terra, tá ligado? De várias formas. Uma delas, como eu gosto de sempre trazer esse descobrimento da pré-história, que é o fogo, né? Imagina só, um cara, tipo eu, assim, no meio da selva, eu não sei, se eu não soubesse a técnica de fazer o fogo, eu era praticamente um animal indefeso se eu precisasse caçar, né? Mas com o descobrimento do fogo, eu conseguiria botar fogo num lugar e a chama, o fato de eu ter o controle do fogo, a chama se espalharia pela floresta inteira e a partir disso os animais iriam correr. Então, uma pessoa, de certa forma, com um fogo, com um graveto, conseguiria destruir uma selva inteira, tá ligado? E isso mudou completamente a nossa relação com a natureza, porque a gente foi destruindo e extraindo coisas e atualmente a gente extrai e destrói coisas que a gente nem precisa, né? Isso é algo extremamente importante da gente se pensar, por isso que eu quis trabalhar esse tema justamente nesse momento que a gente está parado, porque várias pessoas que eu troco uma ideia mais cabeça, assim, tá ligado? A gente fala, bah, e pra que vai servir essa parada, né? Tipo, a gente tá parado agora, assim, pessoas passando vários BO, tipo, aconteceu agora essa outra crise política, e isso é uma crise dentro de outra crise, né? E a gente se pergunta, tá, e o que que o humano vai aprender com isso, tá ligado? O que que ele vai evoluir? Eu vou, eu acredito que a gente deveria evoluir nesse sentido, assim, de que a gente deveria recuperar alguma essência, tá ligado? Dessa questão de prestar atenção nos detalhes que a gente muitas vezes deixa passar, assim. Da questão do desmatamento, do ecossistema, a questão das nossas relações mesmo, de nós com nós mesmos, tá ligado? Para que a gente não cometa o mesmo erro que a gente cometeu numa época que a gente, de certa forma, competia com outras espécies de seres humanos também por caça, que a gente
de certa forma, deixou eles sem alimento, tá ligado? A gente não soube dividir com eles num certo momento, porque a gente não tinha esse pensamento que a gente tem agora, que a gente pode dividir, que a gente pode compartilhar, que a gente pode se ajudar todo mundo, que todo mundo faz parte de um todo, tá ligado? Que não precisa um ficar competindo com o outro. Então são várias questões, cara, vários ensinamentos aí, espero que eu tenha sido um pouco claro, né, com tudo isso que eu falei. Algumas coisas eu vou até retomar, porque eu vou rever esses vídeos e separar em bloquinhos menores, né, para falar sobre alguns outros assuntos. Mas o fato é esse, é que o que fica dessa aula, né, pra gente pensar de resumão, assim, que a gente tem as necessidades básicas que a gente não pode deixar de lado, que a gente tem que pensar no nosso sistema, no nosso ecossistema, certo? Pensar na importância das nossas pessoas, das outras pessoas, porque a gente, desde o início da nossa história da humanidade, a gente foi cercado por essas várias pessoas, certo? E por outras espécies que nos ajudaram a sobreviver. E não se esquecer, tá ligado? E não deixar de lado que existiram outras espécies de humanos, certo? Que foram extintos numa época que vocês já ouviram falar, né? Provavelmente dessa frase que a gente sai pra rua pra trabalhar e tem que matar um leão por dia, numa época que a gente tinha que lutar pela sobrevivência. Atualmente muitas pessoas lutam pela sobrevivência, tá ligado? Muitas, muitas mesmo. Muitos de vocês eu sei que estão nesse momento tendo que lutar pela sobrevivência, assim como eu também, né? Que tô na mesma fase que vocês, assim. E é isso, velho. Espero que tenha ficado claro. Não sei se eu deixei alguma coisa em branco, assim. O que eu queria que rolasse, tá ligado? Nesse segundo vídeo. Que, ah, além de caso vocês assistam, né? Sei que não vai ser todo mundo que vai assistir, mas que vocês, além de falar feito, tá ligado? Que é um bagulho que vocês estão falando no grupo do WhatsApp, tipo, postar o vídeo e vocês falar feito. Vocês tentem comentar ou perguntar ou questionar alguma coisa que eu falei, ou me corrigir, tá ligado? Ah, professor, não é bem assim, parará. Porque as humanas se fazem, as aulas se fazem desses diálogos, tá ligado? Que a gente discorda um do outro, que vocês agregam na aula. A aula é isso, né? É a participação de vocês, tá ligado? Então era isso que eu queria deixar claro, na real. Que eu queria que vocês participassem mais e que tentassem, assim, na medida do possível, estudar e levar a sério a parada, tá ligado? Porque são conhecimentos bem relevantes, assim, né? Os professores, assim, eu vejo eles não. Eu sou um cara que tô começando agora na educação, né? Mas vários professores, os caras da escola de vocês ali, os caras são muito empenhados. Eu fiquei de cara com eles, assim. Não conheço todos eles, né? Mas eles estão fazendo umas aulas geniais, assim, pra vocês, tá ligado? Tendo que se desdobrar, assim mesmo, pra fazer com que vocês curtam a aula e eles se sentirem realizados com as paradas que eles fazem também, tá ligado? Então é bom vocês buscarem dar um retorno, tá ligado? Que é extremamente importante pra todo mundo, assim. Pros professores, pra direção, pro sistema educacional. E é isso, mano. Participem, façam um vídeo falando o que vocês acharam. Se vocês curtirem fazer vídeo, ou escrevam, né? Que é melhor. Ou peçam pra alguém falar pra vocês. Mas é isso, beleza? É nóis. E eu vou ver se eu falo um pouquinho mais no terceiro vídeo de pré-história, já sem falar sobre muitos assuntos, né? Falem sobre só um tema. E vou ver se eu planejo nessa próxima semana agora uma atividade avaliativa que eu tenho que fazer com vocês, porque eu tenho que gerar nota para vocês, né? Então eu vou fazer uma atividade avaliativa provavelmente de algum textinho bem curto que eu vou dar para vocês lerem, certo? Que fale sobre esse tema aí que a gente está estudando, que é sociologia na pré-história. Fechou? É nóis, boa noite pra vocês. Aproveitem o final de semana. Provavelmente eu vou deixar os vídeos passando, né, pro YouTube agora e provavelmente só sábado ou domingo vai ficar disponível pra vocês. Valeu, é nóis.